Por todo o mundo antigo, remontando à Babilônia, a adoração de deuses pagãos agrupados em três ou tríades era comum. Esta influência era também prevalecente no Egito, na Grécia e em Roma, nos séculos antes, durante e depois de Cristo. E após a morte dos apóstolos, tais crenças pagãs passaram a invadir o cristianismo. No prefácio do livro The History of the Decline and Fall of the Roman Empire, a história do declínio e queda do Império Romano, de Edward Gibbon, nós lemos: se o paganismo foi conquistado pelo cristianismo, é igualmente verdade que o cristianismo foi corrompido pelo paganismo. O puro deísmo dos primeiros cristãos foi mudado pela Igreja de Roma para a incompreensível dogma da Trindade. Muitos dos dogmas pagãos inventados pelos egípcios e idealizados por Platão foram retidos como sendo dignos de crença. O Dicionário do Conhecimento Religioso menciona que muitos dizem que a Trindade é a corrupção emprestada de religiões pagãs e enxertada na fé cristã. E o paganismo no nosso cristianismo declara: a origem da Trindade é inteiramente pagã. Há atualmente uma diversidade de ensinamentos tidos como verdadeiros, mas uma coisa precisa ficar muito clara. De um lado temos o ensinamento de Deus e do outro os ensinamentos dos homens. Mary Sinclair, Condessa de Caithness, em seu livro de 1876, Antigas Verdades sobre uma Nova Luz, afirma: geralmente, embora erroneamente, se supõe que a doutrina da Trindade é de origem cristã. Quase todas as nações da antiguidade possuíam uma doutrina similar. O antigo teólogo católico São Jerônimo atesta de forma inequívoca: todas as nações antigas acreditavam na Trindade. Livro Old Truths in a New Light, página 382. Observe como povos antigos tinham a crença de uma divindade divina em muitas regiões e religiões do mundo antigo. Suméria. O universo foi dividido em 3 regiões, cada uma das quais tornou-se o domínio de um deus. Anu regia o céu. A terra foi dada a Enlil. Ea se tornou o governante das águas. Juntos, eles constituem a tríade dos grandes deuses. Livro A Enciclopédia Larousse de Mitologia, do ano de 1994, páginas 54 e 55. Babilônia. Os antigos babilônios reconheceram a doutrina de uma trindade, ou 3 pessoas em um Deus, como aparece em um Deus composto de 3 cabeças, que fazem parte da sua mitologia. O uso do triângulo equilátero também como um emblema da Trindade como unidade. Thomas Dennis Rock, A Mulher Mística e a Cidade das Nações, do ano de 1867, páginas 22 e 23. Índia. Os Puranas, uma das bíblias hindu de mais de 3.000 anos atrás, contém a seguinte passagem: ó 3 senhores, sabes que eu reconheço um só Deus. Dizei-me, portanto, qual de vós sois a verdadeira divindade, para que eu possa recorrer somente a Ele em minhas adorações. Os 3 deuses, Brahma, Vishnu e Shiva, tornando-se manifesto a ele, responderam: aprendei, ó devoto, que não há distinção real entre nós. O que lhe surge é somente a semelhança. O único ser aparece sob 3 formas pelos atos da criação, preservação e destruição, mas ele é um só. Por isso, o triângulo foi adotado por todas as nações antigas como símbolo da divindade. O 3 foi considerado entre todas as nações pagãs como o principal dos números místicos, porque, como Aristóteles observou, ele contém dentro de si um começo, um meio e um fim. Por isso achamos que ele designa alguns dos atributos de quase todos os deuses pagãos. Sinclair, página 382 e 383. Grécia. No século IV a.C., Aristóteles escreveu:
Todas as coisas são três, e 3 vezes é tudo. E vamos usar esse número na adoração dos deuses, pois, como dizem os pitagóricos, tudo e todas as coisas são limitadas por 3. O fim, o meio e o início tem esse número em tudo, e este compõe o número da Trindade. Arthur Weigel, Paganismo no Nosso Cristianismo, do ano de 1928, páginas 197 e 198. Egito. O hino a Amon ordena que nenhum Deus surgiu antes dele, e que todos os deuses são 3, Amon, Ré e Ptah, e não existe um segundo a eles. Oculto é o seu nome como Amon. Ele é Ré na face e seu corpo é Ptah. Esta é uma declaração de trindade, os 3 principais deuses do Egito agrupado em um deles, Amon. Claramente, o conceito de união orgânica dentro da polaridade alcançou um impulso extraordinário com essa formulação. Teologicamente, de uma forma tosca e surpreendente, isso se aproxima da posterior forma cristã de monoteísmo trinitário plural. Simpson Najovitz, Egito, O Tronco da Árvore, volume 2, do ano de 2004, página 83 e 84. Outras regiões. Muitas outras áreas tinham suas próprias trindades divinas. Na Grécia eram Zeus, Poseidon e Adonis. Os fenícios adoraram Olumos, Olusouros e Elium. Em Roma adoravam Júpiter, Netuno e Plutão. Nas nações germânicas eram chamados de Wodan, Thor e Frico. E sobre os celtas uma fonte diz: as divindades pagãs antigas dos irlandeses pagãos, Criozan, Biozena e Siva, ou Shiva, são sem dúvida o Krishna, Vishnu, ou todo incluso, e Brahma, dos hindus. Thomas Maurice, A História do Hinduísmo, volume 2, do ano de 1798, página 171. A doutrina da Trindade é nociva por vários aspectos, mas o principal é retirar do Pai Eterno o lugar que é devido somente a Ele. Não existe outro Deus. Há um só Deus, e esse Deus é o Pai do nosso Salvador e amado Messias. As palavras de Jesus foram muito claras a esse respeito. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti como único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, aquele que tu enviaste. João 17, versículo 3. O apóstolo Paulo, escolhido para pregar aos gentios, apresentou o mesmo Deus que o nosso Messias. Pois, ainda que haja também alguns que se clamem deuses, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem nós vivemos, e um só Senhor, o Cristo, pelo qual existem todas as coisas, e por Ele nós também. 1 Coríntios 8, versículos 5 e 6. Essa rejeição às palavras de Cristo e às palavras do apóstolo Paulo tem sua história, por isso precisamos entendê-la. Quando, onde e como este engano se iniciou? Muitas doutrinas foram introduzidas gradativamente pelo paganismo no seio do cristianismo, durante os primeiros séculos da era da Igreja, e a doutrina da Trindade foi uma delas. Os cristãos do 2º ao 4º século foram forçados gradualmente na direção da formulação explícita da doutrina da Trindade. Revista Parousia, ano 4, número 2, página 5, editado especialmente para defender a doutrina da Trindade. Como os cristãos primitivos do 1º século desconheciam a doutrina da Trindade, esta tinha que ser imposta gradualmente pela Igreja Romana, já a partir do 2º século. Naquele período, a Igreja cristã passou a ter conflitos internos por causa de doutrinas estranhas, que pretendiam misturar-se às verdades bíblicas. Entre as doutrinas em conflito, podemos mencionar a Trindade, a natureza de Cristo, o papel da Virgem Maria, o celibato e a autoridade da Igreja. Nesse período da história, a Igreja não foi capaz de manter pura a adoração ao único e verdadeiro Deus, nem prestou obediência fiel à Sagrada Escritura. Contaminou-se com uma montanha de tradições humanas e costumes pagãos.
Os primeiros cristãos, porém, não seguiam o conceito da Trindade. Foi somente a partir do século IV que a realidade trinatória de Deus passou a ser discutida na Igreja Católica. O islamismo e o judaísmo chegaram a acusar o cristianismo de ter pervertido o monoteísmo por causa da Trindade. Revista super interessante, de março de 2004, página 28. Foi a Igreja, em tempos posteriores, quem elaborou os detalhes da Trindade. Revista Parousia, ano 4, número 2, página 10. Esta afirmação tem fundamento, pois foi através do trabalho dos apologistas que a doutrina da Trindade começou a ser estudada e defendida no seio da Igreja cristã. O apologista Atenágoras foi possivelmente o primeiro a defender filosoficamente a doutrina da Trindade. No livro Depois de Jesus, o triunfo do cristianismo, da Reader's Digest, os historiadores resgataram a verdadeira história do cristianismo dos primeiros séculos, confirmando o que os teólogos publicam na atualidade. Deste livro, extraímos um fato histórico de grande relevância. Era o ano 177. Atenágoras fez notar que se tantas doutrinas religiosas diferentes eram toleradas no seio do Império, seria justo que o cristianismo o fosse também. Servindo-se dos seus vastos conhecimentos de filosofia grega, explicou como a fé cristã num Deus único era semelhante ao conceito clássico da unidade de Deus. Foi possivelmente o primeiro a defender filosoficamente a Trindade, ao tentar demonstrar que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um só ser. O objetivo dos apologistas foi demonstrar que o cristianismo incorporava os ideais gregos de virtude e razão, mas alguns cristãos discordavam, achavam que a filosofia estava demasiadamente imersa na cultura pagã e recusavam-se a ver a sua fé em Jesus, recentemente revelada, apoiada por argumentos filosóficos. Página 141. No mesmo livro, na página 140, lemos o seguinte: o mais famoso dos primeiros apologistas foi Justino, um mártir, pagão nascido por volta de 100 em Flávia, Neápolis. Aprendeu filosofia grega, especialmente a doutrina de Platão, convertendo-se ao cristianismo ainda jovem. Neste ponto, talvez você se pergunte: se a Trindade não é um ensinamento bíblico, como é que veio se tornar uma doutrina da cristandade? Muitos acham que ela foi formulada no Concílio da Nicéia, mas isso não é totalmente correto. O Concílio da Nicéia realmente afirmou que Cristo era da mesma substância que Deus, o que estabeleceu a base para a posterior teologia trinitarista. Mas esse concílio não estabeleceu a Trindade, pois não houve nele menção do Espírito Santo como a terceira pessoa de uma divindade trina. O papel de Constantino em Nicéia. Por muitos anos havia muita oposição, por motivos bíblicos, contra a emergente ideia de que Jesus era Deus. Para tentar resolver a disputa, o imperador romano Constantino convocou todos os bispos a Nicéia. Cerca de 300, uma fração do total, realmente compareceram. Constantino não era cristão. Supostamente mais tarde na vida, ele se converteu, mas só foi batizado quando estava para morrer. Sobre ele, Henry Chadwick diz em The Early Church, a igreja primitiva: Constantino, como seu pai, adorava o sol invicto. A sua conversão não deve ser interpretada como tendo sido uma íntima experiência de graça. Era uma questão militar. A sua compreensão da doutrina cristã nunca foi muito clara, mas ele estava certo de que a vitória nas batalhas dependia da dádiva dos cristãos. Que papel desempenhou esse imperador não batizado no Concílio de Nicéia? A Enciclopédia Britânica diz: o próprio Constantino presidiu, ativamente orientando as discussões, e pessoalmente propôs o preceito crucial que expressa a relação de Cristo para com Deus no credo instruído pelo concílio, de uma só substância com o Pai. Intimidados diante do imperador, os bispos, com apenas 2 exceções, assinaram o credo, muitos dos quais bem contra a sua inclinação pessoal.